Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E glória divina e trina ternura. Glória a Deus que a todos nos cura. Bem, queremos nos dirigir hoje a vocês aqui no santuário, aos ternureiros. Tem até ternureiros nos Estados Unidos, na Alemanha, em Berlim, em Roma. Imagine que beleza esta tecnologia. Bem, meus queridos fiéis, eu fui recebido pelo Papa em 21 de junho de 1968, 55 anos atrás. O Papa me disse: vai no Brasil, uma terra de jovens, carente de missionário, envia, evangeliza os jovens, deles surgirão missionários. Veja, a palavra se aconteceu. Esta aqui, 49 anos atrás, já tem 49 anos então, conheci ela 49 anos atrás, então eu, não sei, já devo ter 120, porque naquele tempo já tinha uma idade. Em 1974, eu estava voltando da tua terrinha, Minas Gerais, tinha feito 40 dias de deserto. E a gente deu para ela algumas colherzinhas de mel, né? Em retiros, em várias ocasiões. E ela foi missionária para a África. Ela multiplicou. Ela depois vai também dizer quantas missionárias tem lá. Bem, ela é da Congregação Mensageira do Amor Divino. Quem está acompanhando conhece mais ela do que eu. Disse, Maria Inês conhece, aquele velhinho ao lado, não sei quem é. Mas eu dei uma colherzinha de mel para ela. Irmã, eu deixo a palavra a você, viu? Bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Padre João sempre pegando a gente de surpresa, não é? Mas vamos refletir um pouquinho, nós estamos na Eucaristia, refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus do dia de hoje, né? Na segunda-feira eu estava lá em Aparecida, né? E participei da missa com o Dom Orlando na nossa casa. Ele celebra lá na nossa comunidade uma vez por semana. E interessante que ele começou dizendo, quando terminou as leituras, porque todo esse tempo depois da Páscoa, nós estamos ouvindo os Atos dos Apóstolos, não é? E percorrendo o caminho com São Paulo. Impressionante perceber assim esse dinamismo missionário de São Paulo. E ele fez uma observação assim: depois de Jesus Cristo, é o maior missionário que nós temos na história da igreja. Interessante, eu nunca tinha escutado essa observação e concordo com o Dom Orlando. A gente começa a observar e acompanhar as leituras, ler os Atos dos Apóstolos, as cartas, o ardor missionário, nenhum medo que tinha esse apóstolo de avançar, né, em todas as perseguições, né? E interessante que na primeira leitura ele faz assim uma retrospectiva do caminho que ele está percorrendo, né? E sempre com aquela atenção à missão que ele recebeu. Ele faz um olhar ao passado, ele recorda que sempre se comportou bem. Interessante, né? Então, cada um de nós olhando também a nossa vida cristã, a nossa vida consagrada, se olharmos para trás, será que tudo que eu fiz foi praticando o bem? Jesus passou a vida fazendo o bem. Interessante, a primeira leitura nos coloca isto. Recorda que se comportou bem. Ele olha o passado, que tudo que ele vem fazendo com muito amor, a tarefa que ele tem, a responsabilidade missionária que ele tem, no entanto, ele recorda que foi perseguido, que foi judiado, que foi maltratado, mas que nunca desanimou. E também faz uma referência para o futuro, que não mais verão o seu rosto, porque ele diz bem claro que conforme que o Espírito Santo lhe inspira, ele será contestado. Então a gente vê bem assim essa clareza missionária na vida de São Paulo, não é? Então ele é consciente, ele é ciente das provações que ia passar, mas convicto da ação do Espírito Santo que ajudará a cumprir sua missão. Então isso para nós também é uma força tão grande
Não é? Eu sempre, uma experiência que eu vivi muito forte na minha vida, foi logo que eu comecei o trabalho de coordenação da minha congregação, em 1990. Não é? Eu estava num encontro de superioras gerais em Nova Trento, Santa Catarina, no ano que Madre Paulina foi beatificada, porque ela foi canonizada depois. Em 90 ela foi beatificada e nós fizemos o encontro das congregações brasileiras lá em Nova Trento. E numa manhã nós fizemos a nossa oração da manhã, fazendo uma caminhada ao monumento no morro que tem lá em Nova Trento, na realidade em Vígolo, que é perto de Nova Trento, onde Santa Paulina viveu, onde ela começou a congregação, não é? E ali tem uma montanha e lá em cima tem uma estátua de Santa Paulina com uma enxadinha nas costas, né? Onde ela trabalhou, ali ela viveu, ali ela ajudou seu pai, dali ela tirou a sua sobrevivência do começo da sua vida com a sua família. E eu caminhava assim, bastante preocupada, bastante cabisbaixa, pensativa, porque fazia 20 dias que eu tinha assumido a responsabilidade da nossa congregação. E eu estava, então, assim, andando devagar, pensativa, me olhando para baixo, as outras andando para frente, rezando o terço, porque era uma caminhada de oração, né, todo mundo em silêncio, eu bem quietinha, e uma irmã esperou eu alcançá-la, irmã Velma, era a superiora geral da Congregação das Missionárias de Jesus Crucificado. E a irmã Velma, então, esperou e falou assim, eu estou vendo que você está pensativa, veja o que é comunidade para nós, né? O que é família, um perceber que o outro está passando necessidade, ou está preocupado, a percepção missionária dessa irmã, né? Até a congregação. Aí eu contei para ela em poucas palavras por que eu estava preocupada. Eu tinha acabado de assumir uma responsabilidade grande, tinha deixado Angola, a África, que eu amava de estar lá, estava muito bem no trabalho, queria voltar com certeza, mas a vontade de Deus era outra. E a irmã Velma falou uma palavra que me fez refletir, né, pensando nessa celebração de hoje. A irmã Velma falou só assim para mim, você está pensando que é você que vai conduzir a congregação? Você está pensando que é você que vai realizar a missão? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo em nós. Então, na primeira leitura, coloca muito claro também isso para nós, essa convicção também de São Paulo. É o Espírito Santo. Falta muito em nós essa certeza da presença do Espírito Santo. E nós estamos preparando para a festa do Espírito Santo. Não é? Então, é Ele que vai ajudar a cumprir toda a nossa missão, né? De família, de trabalho, de missionária, de missionário, de sacerdote, de religiosa, de missionário. Então, cada um de nós devemos ter essa certeza. Essa é a primeira leitura, nos deixa para nós esta certeza missionária e muito atenta à ação do Espírito Santo em nossa vida. E Jesus, no Evangelho, nos faz uma oração. Ele reza por nós. E chamamos de oração sacerdotal. Quer dizer, o sacerdote é aquele que intercede pelo povo. Reza pelo povo, com o povo, conduz o povo. Essa é a missão sacerdotal de Jesus. Então Jesus intercede por nós, pelos seus e por nós, antes de deixá-los. Para dizer justamente que não vai nos deixar só. E quem que ele envia? Quem que ele promete? O Espírito Santo. Vocês não vão ficar só. Ele anuncia também a sua hora, que São João fala muito desta hora de Jesus. Não é? Quando Jesus respondeu para Maria lá nas bodas de Caná, a minha hora ainda não chegou. Então a hora de Jesus no Evangelho de São João é a hora da glorificação em que ele dá a vida por nós. Mas não somente a questão morte de Jesus, mas que com a sua morte o Pai será glorificado, porque o Pai não vai deixá-lo na morte, vai conservar a vida para dar o testemunho, para continuar sendo missionário e missionários no mundo, cada um daqueles que receberem o Espírito Santo. Então, nós recebemos de Jesus esta oração, né? Pai, que todos sejam um. Pai, que todos possam ser missionários. Pai, que todos consigam, que vejam em mim, porque a glória eterna, diz o Evangelho, é que me conheçam.
Então, essa realidade que Jesus nos coloca é bastante forte para continuarmos, como Paulo, sendo grandes missionários e missionárias. Amém. Eu acho que eu vou completar com João 23. João 23 tinha sido nomeado Papa, e a primeira noite ele estava na cama, virando, dormindo, não tinha sono, vira para cá, tinha um problema na cabeça, quem é que vai resolver isso? Vou consultar o Papa. Mas depois pensou, mas o Papa sou eu? E ele diz que o anjo da guarda deu um beliscão e disse: João, não se tome mais a sério quem dirige a igreja, não é você, sou eu, é o Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.